Quer falar alguma coisa, Thaís? Eu queria agradecer primeiro a vocês, né, por aceitarem o nosso convite para fazer este webinar. Eu tenho certeza que ele vai agregar muito para todos que estão participando. E vamos seguir com esse fomento de informações. E muito obrigada mais uma vez. Sim. Gente, obrigada pela oportunidade, viu, Thaís? Obrigada a todo mundo que está entrando aqui na sala agora. Eu sou a Cíntia Cunha, sou dermatologista. Esse ano eu presido a MWC Brasil, que é um congresso voltado para a área médica, para a área estética. E o objetivo desse meeting é a gente discutir questões só de rejuvenescimento, de questões estritamente médicas. É a gente poder também trazer, amplificar a nossa forma de visão do mundo, da nossa especialidade, da nossa forma de trabalho. E por esse motivo, a gente abre esse webinar agora com pessoas que eu gosto, que eu já conheço, que eu considero. Tem aqui com a gente a Silvane Castro, né? A Silvane Castro, ela tem uma agência de marketing, gestão para médicos, de assessoria, com várias ferramentas que ajudam mesmo a fomentar os negócios na área médica. O Lucas Guimarães, ele é meu advogado, ele tem muita experiência na área médica, porque a gente tem uma área muito peculiar, né, da medicina, e ter uma assessoria jurídica faz diferença. E tem a doutora Júlia, que é dermatologista do Rio, que vai contribuir também com a sua experiência. Então, gente, obrigada por vocês terem aceitado estarem aqui com a gente. Obrigada, Cíntia. Né? Obrigada a você. Tenho certeza que vai ser muito rica. Lucas, depois você pode aumentar um pouquinho seu microfone, tá? Vou aumentar agora. Isso, agora já melhorou. Acho que é porque tinha travado. Gente, vamos começar então. A ideia de hoje é a gente falar, porque assim, a gente está vivendo uma situação nunca vista na vida de ninguém aqui. A gente foi obrigado a se confinar, a se isolar nas suas casas, né? E a primeiro momento veio um susto, pelo menos na minha vida, na primeira semana, parece que tudo parou. Ninguém falava nada, parecia umas férias obrigatórias, mas sem cara de férias, porque não tinha nem como se divertir. E, de repente, a gente começou a ver que o mercado começou a se movimentar. Então, quero começar com a Silvane, falando... A Silvane, ela tem um projeto, que a gente estava conversando antes, ela tem um projeto com os médicos que ela assessora, que é manter a clínica viva, né? Porque a impressão que a gente tem é que na hora que tem que se isolar, acabou, morreu o telefone, secretário, ninguém conversa com mais ninguém, e temos que ficar todos isolados, literalmente, né, do mundo e de tudo, esperando passar. E acho que esse é o maior erro que a gente faz, né, para quem tem qualquer negócio nesse Brasil. Silvane, esse é um projeto que eu achei um nome muito legal, né? Manter o consultório vivo, a clínica viva. Conta pra gente que ideia você teve para ajudar os médicos nesse momento. Obrigada, doutora Cíntia, pela oportunidade de estar aqui. É um grande prazer. Esse nome, esse movimento, ele aconteceu de uma forma, assim, inusitada, como o momento que a gente está vivendo, e também de uma forma muito espontânea. Momentos antes de entrar em quarentena, eu estava no Rio. E, coincidentemente, a última consultoria que eu fiz antes da quarentena, antes, né, da paralisação das atividades, foi da doutora Júlia, que está aqui. Então, é legal porque o que a gente vai falar, a gente consegue trazer uma realidade ainda maior à experiência. E quando eu ainda estava no Rio, que eu até antecipei meu voo, graças à dica do marido da doutora Júlia, que falou, Silvana, o aeroporto vai fechar, porque eu cheguei no domingo à noite e minha previsão era de voltar sexta-feira. E eu acabei voltando na quarta, porque na terça-feira o marido da doutora Júlia me deu um toque. Ele falou assim, eu acho que o aeroporto vai fechar. E eu peguei o último voo para Belo Horizonte na quarta-feira, às 18 horas. Já tinham muitos voos Tanto cancelados. marido, hein? Tanto marido. Eu tenho muito a agradecer. A doutora Júlia fez um kit antivírus, né? Eu saí com tudo. Com papel, luva rosa, máscara, tudo, né? Aí ela me orientou, quando você sentar na poltrona do aeroporto, do avião, você não se preocupe com o pré-julgamento, você pega esse álcool gel, pega a sua toalhinha que você anda com ela, né, de limpeza, passa no banco, e aí eu vim e deu tudo certo. Só que nesse momento inusitado que a gente estava vivendo, já no Rio de Janeiro, eu já estava vivendo... recebendo muitas demandas, porque eu acabo atendendo médicos do Brasil inteiro. Então, muitas demandas de médicos na dúvida do que fazer, fechar ou não. No entanto, na quinta, na sexta-feira, já veio o decreto de que a partir de sábado todo mundo ia ter que fechar. Aí o cenário mudou, então o cenário começou a mudar muito rápido. E quando veio o decreto de ter que fechar, ter que entrar em quarentena, houve por parte de alguns profissionais assim, um desespero, uma comoção assim, geral. Então, eu atendi médicos literalmente assim, desesperados, chorando, não sabendo muito o que fazer com a situação. E aí, na hora, eu respirei e falei assim, não, calma, temos que manter a calma nessa hora, a serenidade, né? E eu pensei assim, eu tenho que fazer alguma coisa.
Então, naquele mesmo dia, me veio um insight, assim, de um livro que eu tinha lido, né, sobre, chama Elástico, né, a mente elástica, e de um pesquisador de neurociência aplicada, e aí ele falando muito disso, que quando você está diante de um problema insolucionável, a primeira coisa que você tem que fazer é manter a calma. E o seu cérebro precisa de descanso. Durma com o problema, mas durma, vá dormir. Sabe? Porque o seu cérebro vai trabalhar, vai trazer alguma coisa. E eu compartilhei isso na sexta-feira, sabe? Assim, eu acordei de manhã, compartilhei isso por conta da pressão que eu tinha vivido na quinta-feira à noite, né? Dos médicos me ligando. E aí, acabou que muitos médicos me deram feedbacks assim, incríveis. Silvânia, o que você falou foi muito útil. E aí eu vi que esse era o caminho, sabe? Que se a gente se mantivesse unidos, junto, sem deixar uma lacuna aparecer, a gente poderia desenvolver uma força contrária àquela onda negativa que estava vindo. E aí, então, eu né, desenvolvi esse conceito, veio de uma forma muito... Foi insight mesmo, assim, de falar assim, não, mesmo diante de uma paralisação, o que fazer para poder manter o consultório vivo? Porque ele realmente não pode parar. Até porque eu entendo que mesmo com o consultório fechado, a medicina está aberta. O consultório está fechado, mas a medicina está aberta. Porque a medicina, ela está no médico. E aquilo que o médico tem, na essência, no conteúdo, ele não pode paralisar. Ele tem que continuar levando. Claro que de uma nova forma, se reinventando. Né? Então, eu acabei criando meio que um roteiro de um guia de enfrentamento, né, para esse momento, que para em isolamento, ele prediz o seguinte, que a gente precisa ocupar o tempo para se organizar, para treinar, para planejar, para comunicar e para se relacionar. Então, são 5 medidas que se o médico, entre aspas, ganhou um tempo que faltava, porque às vezes organizar, treinar, planejar, por conta do médico sempre estar ocupado com o operacional, não dedica atenção e tempo, então também me veio esse conceito na cabeça, vamos aproveitar o tempo que a gente ganhou, que era o tempo que faltava. E aí, então, por meio de uma entrega de conteúdo, de lives, trazendo os especialistas, né, advogados, contadores, profissionais de comunicação, a gente começou a trabalhar esses pilares para ajudar o médico a saber, né, dar ideias mesmo, assim, do que fazer nesse período. E aí, dentro de cada item desse, tem algumas dicas, alguns desdobramentos. Sim, isso é bacana, porque eu acho que realmente o médico sempre reclama que não tem tempo. Então, pela primeira vez na vida, a gente é obrigado a ter tempo. E aí é um tempo tão valioso, né, que eu acredito que a hora que a gente começa a se ocupar com essas atividades, planejamento, organização, treinamento, a gente vê que ainda falta tempo, porque é tanta coisa que a gente tem que fazer numa clínica que a gente vai deixando para depois, que você fala, gente, às vezes a gente pode encarar esse momento como até uma oportunidade, um presente para a gente realmente parar e reavaliar a nossa vida. Eu falo doutora muito... Cintia, não é só gestão, mas é ver até a nossa felicidade, não é? E foi muito interessante o efeito disso, porque daqueles emojis que eu recebia dos médicos chorando, né? Porque assim, o que eu faço agora? Eles se transformaram no emoji do suorzinho, né? Porque eles descobriram tanta coisa para poder fazer. Eu vejo assim, falo, gente, a gente estava até antes de entrar aqui, eu falei, gente, aí todo mundo correndo, né? Porque quando a gente tem uma visão empreendedora, quando a gente percebe que a gente pode fazer muita coisa, a gente não fica parado. Na verdade, falta tempo ainda, porque é muita coisa para fazer. Júlia, você é médica, dermatologista do Rio. Isso. Está começando a voltar em alguma operação, assim, né? Como é que foi para você esse baque de fechar? Como é que você lidou com esse isolamento? Como é que você está fazendo essa retomada agora? Assim? Conta pra gente. Foi uma loucura, porque, como a Silvane disse, primeiro, obrigada, né, o convite. Como a Silvane disse, ela estava aqui no Rio, numa semana de consultoria que a gente esperou durante muito tempo, a gente estava cheio de expectativa, cheio de metas para o ano que ia começar, né? Infelizmente, o Brasil começa a andar mesmo depois do Carnaval, então foi uma semana que aconteceu tudo muito rápido. A Silvânia aqui com todas as ideias, a gente refazendo todo o planejamento da clínica e, ao mesmo tempo, as notícias chegando. Eu ia viajar para o congresso foi cancelado e foi aquela loucura. Acho que o primeiro momento, o que a Silvânia falou, foi o que você falou também, foi o que aconteceu comigo, foi de paralisação, assim, ai meu Deus, sabe, o que vai acontecer? De ficar paralisada mesmo.
E aí, passou essa semana, a Silvane foi embora na quarta, na sexta foi decretado que aqui seria tudo fechado. Eu falei, olha, agora tem duas opções, né? Então, ou vou deitar e chorar, porque eu acabei de fazer uma consultoria. E eu vou botar em prática, né? Colocar tudo em prática, ou vou botar em prática, do jeito que tiver para botar. E aí, acho que o principal... O que vocês fizeram muito, assim, no isolamento? Então, muito estudar. A Silvane me falou uma coisa na consultoria que mexeu muito comigo, eu falei com ela, e mexeu muito comigo, mas foi muito bom e uniu muito esse momento. Ela falou, o problema daqui do consultório é você, é unicamente. Ela falou, eu não tenho que acrescentar nada. Geralmente coragem, né? Eu chego e eu tenho que fazer muitas mudanças em consultório, estruturar a equipe, organizar muita coisa. E aqui o único problema é você. E eu levei isso para a quarentena. Eu falei, o que está faltando em mim para melhorar? E eu acho que é o que você falou, a gente vive reclamando que não tem tempo, a gente se aprofunda muito na medicina, mas a gente não se aprofunda em gestão, não se aprofunda em inteligência emocional, em relacionamentos, por mais que a gente tenha um relacionamento com um cliente bom, a gente não se aprofunda em manter esse relacionamento fora. Então, nesse período, o que eu mais fiz foi buscar educação mesmo nessas áreas. Você foi ler livros, você foi assistir lives? Assisti todas as lives possíveis e impossíveis, li todos os livros possíveis e impossíveis. Acho que eu nunca estudei e tive conhecimento num período tão curto de tempo. E, inclusive, na medicina também. Peguei os casos dos meus pacientes que eu não tenho tempo de estudar e comecei a estudar. E peguei todos aqueles pacientes que eu tive que desmarcar naquele período tão rápido e fui organizar a vida. Eu falei, não faz sentido eu dar férias para minha funcionária agora, porque ela também não vai gozar das férias dela, não é justo isso, e eu precisava de alguém para me ajudar. Então, a gente pegou aqueles pacientes e começamos a entrar em contato para mandar informação, para poder perguntar se tinha alguma dúvida. Enfim, manter realmente um contato, porque a gente não sabia quanto tempo ia durar, né? Se ia ser uma semana, um mês, e eu falei, vamos viver um dia de cada vez, a cada dia, né, o seu sofrimento. Eu acredito que esse contato próximo é muito importante, né? O que a gente tem feito muito aqui em Uberlândia, assim, estar em contato com o paciente o tempo todo, porque assim, a gente não pode, nesse momento de isolamento, também abandonar completamente. Então, a gente tem pegado os pacientes que estão em tratamento, a gente tem mandado mensagens, olha, tá tudo bem, com os cremes, com as medicações, está precisando de alguma coisa, tem alguma dúvida, né? Como é que tá? Os pacientes desmarcados, a gente tem tido contato de cuidado de mandar um mimo, às vezes um álcool em gel, alguma coisa para mostrar para ele, olha, a gente está desmarcando nesse momento, mas a gente está junto, em breve a gente vai estar mais próximo, né? Acho que isso é muito importante. Mas você falou uma coisa bacana, que é a questão de você aprofundou e estudou e você não dispensou sua secretária, porque você entende que é o momento de contar com ela, né? O doutor Lucas está aqui, que é advogado, entende muito dessa parte jurídica, mas, assim, muitas clínicas, às vezes, não podem manter todo o corpo de funcionários que tem, né? E aí, doutor Lucas, quais são as opções que os médicos têm? Elas ainda são viáveis? A gente vê que o governo federal, ele tem mandado soluções e alternativas, todo dia tem alguma coisa no jornal. É fácil aderir a essas possibilidades? Fala um pouco para os médicos que estão mais apavorados ainda. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, doutora Cíntia, mais uma vez. Muito feliz de estar aqui, de poder contribuir, poder somar com o conhecimento de todos vocês. Bom, o que acontece? Desde que começamos a passar por esse advento dessa pandemia mundial aí do Covid-19, paulatinamente foram vindo medidas provisórias e decretos e novas leis, algumas permitindo situações no sentido de ajudar as empresas, ajudar as clínicas, ajudar os médicos, a população em geral, e outras restritivas, obrigando a população a estar dentro de casa, a permanecer dentro de casa, a não trabalhar, comércio fechado, e isso tem gerado diversos tipos diferentes de problemas, alguns de ordem de saúde, outras de ordem econômica. Para a questão empresarial em si, né, das clínicas médicas, foram algumas medidas provisórias que foram editadas que tornou possível, entre aspas, facilitar o empresário passar por meio dessa crise. Por quê? Porque nós sabemos
que as leis trabalhistas no Brasil são leis onerosas. Ter funcionários registrados trabalhando já é caro por si só. Não que não seja justo, todo mundo faz jus ao seu bom salário, a trabalhar, a ter um salário digno, uma vida digna, é óbvio. Mas manter essa condição, quando a empresa não está tendo receita, a conta começa a não fechar, né? Porque se o funcionário está lá, mês a mês ele faz jus ao salário dele, mês a mês ele faz jus aos benefícios dele, mas a clínica deixou de ter a receita porque não está sendo autorizada a funcionar. A primeira das medidas que foram editadas, que trouxeram alguns benefícios nesse sentido, foi a medida provisória número 927 de 2020, que trouxe alguns benefícios do tipo a possibilidade de concessão de férias vencidas com aviso prévio de apenas 48 horas, quando a CLT determina que tem que ser de 30 dias, a concessão de férias coletivas da mesma forma com aviso prévio apenas de 48 horas, a concessão de férias ainda não vencidas, ou seja, o funcionário ou a funcionária ainda não transcorreu todo o período aquisitivo do direito de férias, mas mesmo assim pode, pelo advento do Covid-19, gozar dessas férias antecipadamente e depois que o período aquisitivo for completo, consta aquelas férias já gozadas por aquele funcionário. Essa mesma medida também trouxe a possibilidade de suspender a exigibilidade do FGTS agora pelos meses de março, abril e maio, e depois parcelar eles em até esses 3 meses, em até 6 meses posterior ao período de pandemia, certo? Isso tudo veio com a medida provisória 927 de 2020. Posterior a essa medida provisória, veio uma outra medida provisória que trouxe inovações um pouco mais, vamos chamar de pesadas, mais impactantes. Estas que somaram-se com aquelas da 927. Porque a 927 também trouxe a possibilidade de conversão dos funcionários para o trabalho em teletrabalho, conhecido como home office, certo? Também possibilidade de licença remunerada, para depois que aquelas horas não trabalhadas e remuneradas compusessem banco de horas para que pudessem ser elaboradas posteriormente. Agora, a medida provisória 936, ela trouxe a possibilidade de redução de jornada de trabalho com proporcional redução de salário e trouxe também a possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho por até 60 dias, dentro de 90 dias desse período de pandemia. São medidas várias que foram editadas recentemente no sentido de desonerar um pouco as empresas do ônus que continuam tendo, muito embora não estejam tendo receita, e também no sentido de preservar os empregos dos trabalhadores, porque os trabalhadores colocados de férias, colocados em licença remunerada, colocados com o contrato de trabalho suspenso por 60 dias, mantêm os seus vínculos empregatícios para posterior ao período da Covid-19. Então, no primeiro passo, são essas as medidas mais impactantes que vieram com essas 2 medidas provisórias. E ajuda bastante, assim, né? Porque principalmente quem tem uma equipe grande, você acaba economizando na folha de pagamento, o governo ele faz um complemento dessa folha quando você reduz, por exemplo, a carga de trabalho, a carga salarial, então isso ajuda muito, né? Ô Lucas, tem uma pergunta aqui, é o seguinte, minha secretária está grávida, ela está trabalhando em home office, mas estou pensando em pedir para ela voltar ao trabalho presencial em maio. O fato dela estar grávida, existe alguma restrição com relação a solicitar a volta dela ao trabalho? Acredito que... Olha, a princípio, juridicamente falando, não. O que ela não poderia se ela, por estar grávida, se quando, mesmo antes da pandemia do Covid-19 do Estado aí de calamidade pública, ela já estivesse em gozo da licença maternidade, aí ela não poderia voltar, independentemente do período de pandemia, porque ela já estaria em gozo daquele afastamento, né, da licença maternidade. Mas se ela ainda não estava, se ela estava em período normal de labor, e agora está em home office, da mesma forma trabalhando, a princípio ela poderia voltar ao trabalho, mas desde que respeitadas as normas concernentes ao trabalho, aquelas atividades que estão permitidas trabalhar, certo? A primeira análise que tem que ser feita, então, a clínica, o médico, a médica que está fazendo a pergunta, a atividade dela está no município dela com permissão para trabalhar ou tem que estar totalmente fechada?
Porque esses decretos de que as pessoas permaneçam em casa, eles têm sido editados municipalmente e estadualmente, certo? Então, vai ter uma diferença aí de município para município, de estado para estado. Então, a primeira análise tem que ser feita essa. Segunda análise, ela voltando, ela vai ter condições de trabalhar isolada, totalmente isolada, porque até aí os doutores estão aí, podem até me corrigir, até onde eu sei, por estar grávida, ela integraria grupo de risco. Então, ela teria que tomar esses cuidados. Se a norma local dela permitir que a clínica trabalhe, certo? Ela não estava em gozo de licença maternidade, estava trabalhando em home office e tem condições de voltar para trabalhar isolada e internamente. Vou pegar, por exemplo, o decreto do município de Uberlândia, né? Sei que a doutora Júlia está no Rio de Janeiro. Silvane, qual que é a sua cidade, Silvane? Belo Horizonte. Belo Horizonte, ó, da minha terra natal. Eu não sei o que dizem, talvez, as normas locais nesse sentido. Mas desculpa. Que o Calil, o prefeito de Belo Horizonte, está para editar um novo decreto ainda mais restritivo, né? Obrigando, inclusive, as pessoas a usarem constantemente máscaras, né? A máscara já foi instituída a partir de hoje, né, em todos os locais, né, coletivos. Então, meu marido hoje foi ao supermercado, lá no supermercado já estava entregando, porque só pode entrar com a máscara. Mas, por exemplo, hoje uma médica me ligou. Ela tem 2 CNPJs, ela tem um de clínica médica e um de clínica de estética. E o Calil, ele suspendeu todos os alvarás de localização de diversos segmentos, diversas atividades. Então, a atividade clínica de estética, ela foi suspensa. E a de clínica médica, não. Então, aí a médica me ligou com essa dúvida, porque... E aí? E a atividade estética médica? Eu falei assim, se for uma atividade médica, ela, né, no nosso atendimento, ela está na clínica, mas eu vou aproveitar que a oportunidade, doutor, para o senhor me ajudar com essa dúvida, porque ficou bem no meio do caminho, né? A questão se ela, então, concluindo o raciocínio da secretária que está grávida, se na cidade ela puder trabalhar e tiver condições de trabalho interno e isolado, sem problema. Por exemplo, aqui no município de Uberlândia, alguns segmentos estão liberados para trabalhar normalmente, aqueles que são de primeira necessidade, certo? E outros podem trabalhar internamente, praticar trabalhos internos, mantendo as portas para atendimento ao público fechadas, certo? E trabalhar internamente, até mesmo no comércio em si, promovendo vendas, desde que sejam via internet, via aplicativos de comunicação, não abrindo as portas ao público. Então, obedecendo à norma de Uberlândia, por exemplo, ela poderia trabalhar internamente, respeitando as normas de segurança do trabalho, com máscara, com luva, com álcool gel e isolado, sem problema. E no que a Silvane falou, o médico, por exemplo, em alguns locais, o médico ele está liberado de exercer parcialmente as suas atividades. Mas existe uma questão que é do médico que mexe na parte estética, né? Como é que será que fica isso? Porque não tem um decreto claro com relação a isso, né? Algumas cidades, algumas clínicas médicas podem trabalhar, até porque existem urgências, pacientes doentes. E aí, o que acontece? Será que, por exemplo, no caso da doutora Silvane, a médica ela tem 2 CNPJs, um de parte médica e um de parte estética. O da parte médica, ela pode, eu acredito que abrir, atender um paciente que está com uma queimadura, que está com uma, né, alguma alergia. E se esse paciente chega e fala assim, doutor, vamos aproveitar e já fazer um botox? Como é que a gente faz? A questão é o seguinte. É difícil. Não foi editada uma norma de caráter federal ou estadual em Minas Gerais, por exemplo, que trata de forma específica quanto a isso, certo? Nós sabemos, porque é fato público notório, que a opinião e a recomendação do Ministério da Saúde é o isolamento, certo? É o isolamento. Também foi editada uma norma, uma resolução da ANS, da Agência Nacional de Saúde, que trata dos planos de saúde, basicamente determinando que os procedimentos seletivos não poderiam ser realizados ao longo desse período de pandemia pelos planos de saúde, que o plano de saúde, naquele momento, somente autorizaria a realização de procedimentos que não fossem eletivos, ou seja, que fossem realmente tratamentos. Então, sem termos, nesse momento, uma norma mesmo de natureza jurídica federal que possa impactar em nível de país, o que nós temos é que analisar essas duas normas, essas duas recomendações que estão aí sendo públicas e notórias, e tentar trabalhar de uma forma
que não ultrapassemos os limites da razoabilidade. Por exemplo, eu entendo que se os procedimentos eletivos estão proibidos até 31 de abril pela resolução da ANS, eles não, os planos de saúde estariam impedidos de custear esses procedimentos eletivos, eu entendo que aqueles que não sejam eletivos podem ser, certo? Se for alguma questão, vamos pegar da área de dermatologia, que não seja eletiva, que seja tratamento, uma queimadura, né, algum ferimento que esteja causando dor, algum tratamento que já esteja em continuidade, que tenha sido iniciado antes, até poderia ser considerado eletivo, mas uma vez iniciado não pode ser interrompido, porque se for interrompido pode deixar lesões talvez mais graves do que se não tivesse iniciado. Então, nesses casos, esses procedimentos podem ser realizados, certo? Mas desde que sob responsabilidade do médico. Por exemplo, nos casos dos médicos que atendem pelos planos de saúde, a resolução da ANS diz que estariam proibidos, portanto, os eletivos, mas aqueles que, por decisão do médico, necessitem de ser continuados pela questão de não poder interromper, porque se interromper vai causar prejuízo para o paciente, talvez um dano no paciente, esses poderiam ser continuados, mas aí o médico tem que declarar que aquilo ali é por responsabilidade dele. Entendeu? Ou seja, a gente não tem, né, não tem uma norma federal com relação a isso. Ainda não. Na verdade, não tem nem a proibição total. Na verdade, existe um consenso de que deva ser evitado, né? Mas não tem uma muito rígida. Júlia, você voltou a fazer um pouco dos atendimentos aí. Como é que está essa retomada? Porque o que eu percebo? Alguns colegas me falam assim, Cíntia, mas o que acontece? Algumas cidades também já podem voltar a funcionar, alguns serviços. Alguns médicos ficam sem graça de postar sobre questões que não sejam o coronavírus, digamos assim, postar nas redes sociais informações. Outros ficam achando que os pacientes talvez nem vão querer voltar a se tratar. Como é que está para você? Você reabriu, seguindo todas as normativas aí? Os pacientes, eles estão querendo voltar para as clínicas? Como é que está a sua experiência? Então, alguns pacientes, geralmente os pacientes de grupo de risco, foram os pacientes que desmarcaram num primeiro momento, quando a gente entrou em contato para saber se estava tudo bem, eles mesmos falaram e a gente, ok, estamos por aqui, o que precisar. Outros pacientes não, pelo contrário, falaram, graças a Deus você voltou a atender, achei que fosse parar e ficar muito tempo sem tratamento. Outros que não são do grupo de risco, mas que moram com alguém que é do grupo de risco, preferem se isolar e a gente também falou que está tudo bem, porque muitos dos nossos pacientes, né, Cíntia, você sabe, a gente geralmente faz um programa de tratamento anual, então acontece isso também, o paciente às vezes ele investe um dinheiro, um recurso, e ele pensa, nesse momento, então ele pensa, poxa, já investi todo num tratamento, agora eu não vou fazer esse tratamento, então assim, a gente foi muito delicado e cauteloso ao entrar em contato com esse paciente, primeiro para saber como ele estava emocionalmente, e aí, de acordo com a resposta do paciente, a gente abordava. Não foi um texto padrão, a gente teve esse trabalho de, para cada paciente, a gente fazer uma abordagem diferente. E foi muito engraçado que, assim, alguns pacientes, a gente não tem noção de como isso está afetando a cabeça deles. Alguns pacientes, eu mandei áudio, os que vinham mais, e alguns me agradeceram por ter ouvido minha voz, porque estão em isolamento. Então, assim, a gente realmente não tem noção até a gente ter contato. Na primeira semana, quando a gente voltou no primeiro dia, eu e minha secretária, a gente estava apavorada. Então, você pensa, eu sou médica, ela também já trabalha com medicina há muito tempo, e as duas estavam receosas. A gente voltou mais por causa dessa demanda desses pacientes que não queriam esperar. A gente fez um espaçamento maior, a gente estava toda paramentada, o paciente, quando entra, ele já recebe o propé, máscara, luva, touca. A gente colocou display de álcool gel automático em toda a clínica. Já tinha álcool gel disponível, mas a gente teve alguns cuidados, tiramos toda a papelaria que tinha na recepção, deixamos o balcão limpo, sem nada em cima que pudesse acumular qualquer coisa. Trocamos todas as louças, botamos tudo descartável, enfim, a limpeza aumentou. Entre um paciente e outro, a gente faz limpeza
poltrona, então foi mais estressante. O primeiro dia foi um atendimento estressante, porque a gente fica com essa responsabilidade também. A gente é médico e a gente não quer ser o responsável por expor o paciente a um risco. Durante a semana, isso a gente foi acalmando o coração, porque a gente foi vendo que a gente estava fazendo tudo da maneira correta, a gente estava espaçando as consultas, a gente estava com todas as medidas de segurança, e os pacientes também, a gente percebeu que eles se sentiam seguros quando chegavam e viam todo esse cuidado. E outra coisa que a gente notou, que foi muito, muito importante, foi que muitos não tinham noção também do que a gente estava vivendo. Alguns pacientes chegavam tranquilamente, sem máscara, sem nada, conversando, tocando em tudo, e aí depois que a gente dava as orientações, eles saíam da clínica pedindo para levar uma máscara para casa, para poder levar um pouco de álcool, enfim. Então, teve os dois lados, sabe? Acho que foi bom pelos dois lados, mas eu acho que é uma situação de adaptação mesmo. Eu acho que a gente vai viver isso não é agora. Eu acho que por um bom tempo a gente vai viver essa adaptação. As pessoas vão ter esse medo por um bom tempo e a gente tem que ter essa cautela. Uma coisa que foi muito boa para mim foi que a gente, como médico, a gente tenta e faz de tudo para ter a asepsia correta, fazer a organização do nosso material corretamente, mas no dia a dia a gente vai perdendo isso, essa sistematização. E com tudo isso que aconteceu, eu parei para pensar em coisas simples. Às vezes, entre um paciente e outro, a gente está de luva, a gente tira a luva, joga um álcool na mão e está tudo bem. Então, assim, a gente passar de novo, a lavar as mãos, coisa básica, mas a lavar as mãos de novo, secar, passar o álcool, fazer todos os rituais que a gente aprendeu, a gente sabe que é importante, mas que acaba que a gente vai perdendo. Então, para mim, foi muito bom. Eu tenho tomado esse momento como muito aprendizado. Legal. Silvane, você falou muito nesse período de isolamento para os médicos aproveitarem para planejar, né, estudar tudo o que precisa, treinar a equipe, criar estratégias. O que você acha importante o médico ter nessa fase de retomada? Assim? Porque a gente sabe que a gente já está um mês praticamente em isolamento, algumas cidades até mais, pode ser que isso se estenda, mas mais cedo ou mais tarde a gente vai voltar. A gente trabalha aqui, principalmente o congresso, assim, quem está ouvindo, a gente provavelmente são médicos que trabalham muito na parte de dermatologia, de cirurgia plástica, de estética. Você vê que esse mercado é um mercado que vai recuperar rápido ou não? E o que você acha importante o médico estar preparado? Porque o mercado vai vir diferente. As pessoas talvez vão vir diferentes, né? Como é que você enxerga isso? É difícil fazer uma previsão nesse momento que a gente está vivendo a longo prazo, né? Mas algumas situações a gente pode tomar como lição de tudo isso. E uma delas, eu entendo que a gente não está passando só por uma mudança, a gente realmente está passando por uma transformação, no sentido, sabe, intrínseco, né, da palavra. Acho que todos nós realmente, assim, voltaremos, igual a doutora Júlia falou, assim, resgatando situações que elas caíram na rotina e que a gente percebeu que diante de um momento, né, assim, extremo, elas não são detalhes, elas são importantes, são detalhes que fazem a diferença. Então, essa questão da extrema limpeza, né, hoje em dia, com certeza, o paciente vai valorizar cada vez mais a clínica que se apresentar dessa forma. O nosso trabalho, né, que é voltado muito para essa medicina e para o embelezamento, né, para a estética, é uma medicina assim, que ela aprende muito também com o mercado de luxo. Então, assim, o mercado de luxo, ele tem muito a nos ensinar no sentido de reposicionamento. Então, quando tudo isso aconteceu, bom, primeira coisa, as marcas de luxo, por que elas são centenárias? Porque, sendo centenárias, elas passaram por várias epidemias, por várias catástrofes e continuam fortes por conta da sua capacidade de se reinventar e de continuar conversando da forma correta com o público no momento certo, da forma correta. Então, eu entendo que agora, na volta, a gente vai ter que ter isso. A gente vai ter que voltar, né? A gente está passando por um processo de reinvenção e voltando às atividades, a gente vai ter que dar sequência nessa capacidade que forçosamente a gente desenvolveu de se reinventar. Porque, no geral, o que a gente vê como característica do médico é sempre procurar estabilidade. E a gente acabou de passar por uma situação que a gente viveu na pele, na prática, que estabilidade não existe. Porque existem fatores externos que simplesmente mudam, né, a programação toda que às vezes você havia feito.
Então, nessa retomada, eu penso que primeiro, a gente manter, se manter tranquilos, sem ansiedade, sem voltar com extrema ansiedade, né, trazer essa transformação que a gente está passando e colocá-la em prática, porque a sua tranquilidade, ela vai passar uma tranquilidade para o paciente. A questão também da extrema higiene, né, de transmitir esses conceitos para o paciente, que isso está previsto, né, para quem segue princípios de acreditação, sabe que os princípios de acreditação, eles preveem isso, preveem segurança para o paciente e para o colaborador. Então, essa mentalidade, ela vai voltar mais forte ainda para o médico. E eu acredito que seja um caminho sem volta, né? Do paciente, do cliente, ele se atentar e valorizar cada vez mais isso. E também uma questão de enxergar aquilo que, né, nós profissionais da gestão, a gente sempre falou para o médico. Olha, é importante você enxergar os diferentes, né, os pacientes diferentes como diferentes, e não todo mundo como igual, que é o poder da segmentação do cliente. Então, dentre as atividades agora desse momento de preparo que a gente tem estimulado os médicos a fazerem, é essa segmentação. Então, tem 3 listas básicas que a gente tem orientado, que é a lista do paciente com tratamento interrompido, porque você vai ter que se posicionar de uma forma específica para esse paciente que teve um tratamento interrompido, porque tem envolvimento financeiro, legal, clínico, né? Porque envolve tudo isso. Então, como você vai emocional, né? Tudo. É uma expectativa. Então, assim, esse universo do paciente com tratamento interrompido, ele é realmente amplo. E você vai ter, né, como médico, ter que se posicionar, tem que ter uma comunicação clara. Em alguns casos, não dá para delegar, né, o contato com o paciente para uma secretária. O próprio médico vai ter que fazer esse contato diretamente com esse paciente, vai ter que dar essa assistência. Então, é aquela história de você não tratar os diferentes como iguais. Então, partir para um princípio que é de gestão e de marketing, que se chama segmentação de clientes. Crie listas, sabe? Então, a lista do paciente com tratamento interrompido. A lista do paciente que está na época de um recall, né? de uma retomada, de uma busca ativa. E a terceira lista que eu recomendo é a lista do paciente Gold, que é aquele paciente que ele tem um poder de influência, ele tem uma fidelização em relação ao consultório. E aí, você estabelecendo essas 3 listas, estabelecer em seguida o plano de ação. O que eu vou fazer? Quem vai fazer? De quem é a responsabilidade da ação para cada perfil de pacientes? Claro, doutora Cíntia, aqui existem muitas outras listas que são possíveis ser feitas, né? De serem possíveis ser feitas. Mas aqui, pelo menos, para a gente priorizar, eu tenho priorizado essas 3 listas, desdobrando em um plano de ação, em que você pode colocar lá que o paciente vai receber um contato por telefone ou por mensagem, mas de repente não vai ser uma ação linear. A gente vai ter ali dentro dessa lista pacientes com condições especiais, diferenciadas, igual a doutora Cíntia falou, né? Que você vai voltar com o consultório, mas tem um grupo de risco que, independente do seu retorno, ele tem que ser tratado diferente, né? Então, a palavra de ordem é não trate os diferentes como iguais. Tem que ter uma assistência individualizada para cada paciente. E aí, entendendo esse conceito da segmentação, da individualização, né, do plano de ação, aí a gente começa a entender como que vai ser o resultado do consultório. Porque se eu estiver, nesse momento, estiver plantando boas sementes, estiver me mantendo, dialogando com o meu paciente, né, em contato com o paciente, tratando cada caso como um caso, na retomada, o consultório, ele não vai ter paralisado. Então, você não vai começar do zero. A sua energia vai ser menor, porque você começar algo do zero requer uma energia maior. Então, você vai dar continuidade a algo que teve uma baixa, mas de repente não foi a zero. Então, nesse momento, está todo mundo falando de curva de Covid. Mas e a curva do consultório? Então, tem que cuidar com a curva do consultório para que ela não vá a zero, porque depois para retomar realmente fica mais difícil. E o meu entendimento na questão do resultado, que é uma coisa, né, que sempre o gestor é questionado, né, dessas previsões, é que se eu não for a zero, eu melhoro a chance de retomar melhor. E uma outra questão é a questão também do próprio perfil do paciente. Pode ser que nesse momento o paciente ele tenha assim
inseguranças, né, da questão de sair de casa. Então, eu tenho um paciente que está com medo de sair de casa, eu tenho aquele paciente que está na dúvida em relação aos cuidados que o consultório está tomando, eu tenho aquele paciente que ele está lá quietinho no canto dele, mas ele está lá com o pensamento dele. Então, assim, ele está pensando, será que eu posso voltar? E aí, de repente, quando o médico ele se posiciona, ele comunica, aí esse paciente que está lá caladinho, acende uma intenção nele, e ele fala assim, poxa, o doutor voltou, então deixa eu ver como é que é. E aí também tem uma questão de que, mesmo a economia voltando mais lentamente, eu vivi, né, já atuando na área da estética, a crise de 2008, né, que foi da bolha dos Estados Unidos, a bolha imobiliária, que afetou o mercado como um todo, e vivi também a crise agora econômica que a gente viveu no período de 2016, 2017. E posso assegurar que, em números, essa crise ela não afetou o segmento de estética médica de um modo geral. Em 2018, foi o período que mais se vendeu laser na história da indústria de laser. Em 2016... cresceram muito, né? Os preenchedores 2017, veio o boom, sem conflito de nada aqui, MD Codes, que deu uma alavancada na história dos injetáveis, dos resultados, né, de espelho. Então, a gente viveu duas fases muito interessantes que o mercado econômico sentiu muito, mas a estética médica não. E agora, o que eu acredito? Baseado no que a gente viveu de experiência desses períodos, a gente percebeu o quê? Que quando falta dinheiro, existem alguns setores que realmente retraem. Então, por exemplo, setor imobiliário, setor automobilístico, que muitas vezes a pessoa, o cliente, ele não quer despender um dinheiro alto nesses investimentos, então isso acaba retraindo. Mas muitas vezes, ele, por economizar tanto, existe um fenômeno que a gente chama de fenômeno de autoindulgência, que você segura tanto, você retrai tanto, que chega um momento que você libera coisas, investimentos de ordem pessoal. Então, dá aquela vontade de você falar assim, de você pensar, eu mereço. Então, você vai e se presenteia com coisas, né, que te trazem um bem-estar físico, emocional. E a estética médica sempre se apresentou nesses períodos de crise como uma medida, né, ou uma alternativa para o cliente, para o paciente, de uma autoindulgência. Então, pode ser que isso não seja para todos os perfis, mas existe o perfil que muitas vezes se permite passar por uma experiência. Então, é o que o mercado de luxo tem apostado, de reduzir os produtos, de tickets, de gerar uma maior acessibilidade para proporcionar que as pessoas se presenteiem, voltem a resgatar a autoestima, o bem-estar. Então, com isso, a gente começa a recuperar a confiança e o hábito, novamente, do paciente frequentar o consultório. Então, eu acredito que sim, pode ter uma curva decrescente, mas eu acredito também numa retomada e que vai ser fortalecida baseado nessas estratégias de criar procedimentos, né, serviços de acesso e que estimulem a retomada do hábito do paciente ao consultório e à proximidade com o profissional. Eu acho isso fundamental. Assim, você falou algo muito interessante. Em 2017, com a crise, eu percebi muitas pacientes minhas chegavam e falavam, doutora, já que esse ano eu não vou para a Europa gastar aqueles 30 mil, eu vou me dar aquele tratamento que há muito tempo você me indicou. Então, a gente teve muitas e muitas pacientes que fechavam pacotes até bons, assim, porque elas estavam se autopresenteando, né? E você falou algo muito interessante, que eu acho que é a capacidade da gente se reinventar. Eu vejo que esse cenário, ele serve para separar os dois tipos de empresários ou de donos de clínica, aqueles que vão se manter como sempre foram, e esses sim precisam ficar preocupados, e aqueles que aproveitam essa oportunidade para criar algo diferente, para organizar um processo, para treinar uma equipe, para trazer novidades. Por exemplo, a gente optou agora, eu iria fazer uma reforma na minha clínica já programada em julho, e a gente optou por antecipar. Falei, já que estamos parados, eu já tinha reservado um capital, já estava tudo certo, então estamos executando agora, e à medida que a gente vai postando, os pacientes já ficam loucos, assim, o que vai ser, eu quero, que bom, tá, não sei o quê. Então isso já fomenta a vontade de voltar. Então eu acredito que é uma oportunidade da gente pensar, realmente parar para pensar, assim, porque é parar mesmo, gente, é ter um tempo para matutar sobre a sua clínica, sobre o posicionamento que você ocupa, a segmentação de mercado que você tem, se você atinge o público que você quer, um momento para você criar e, inclusive, estratégias de volta, né? A gente tem feito muito isso. Pensado, por exemplo, às vezes o paciente ele não vai conseguir fazer aquele pacote grande, mas a gente pode ter um plano B.
para ele. Então, a gente tem pensado em estratégias e ofertas interessantes para que eles também possam se tratar. Agora, uma questão que fica, doutor Lucas, que às vezes os colegas perguntam, acho que a gente pode lidar com isso, é o seguinte, igual a Júlia falou, muitos pacientes se programaram para o tratamento. Muitos fecharam um pacote de tratamento, parcelaram em X vezes no cartão, para fazer o ano todo. E como a gente viveu, eu por exemplo, nessa crise agora do isolamento, eu ia fazer uma viagem para a Europa, para um congresso, estava tudo pago, passagem, viagem, hospedagem, passagem de trem, e de repente eu tive que cancelar tudo e conseguir o reembolso da passagem aérea, da hospedagem e tudo mais. Muitos pacientes vão acreditar que agora é assim, voltei, fui demitido, perdi o emprego, eu quero meu dinheiro de volta, vou largar aquele tratamento que eu paguei. Como é que juridicamente a gente se posiciona com relação a isso? Um paciente que firmou um contrato ou que se comprometeu com a clínica, né? Às vezes muitos não assinam um contrato, muitas clínicas não têm, mas eles passaram o cartão de crédito, se comprometeram ao tratamento e depois mudam de ideia e querem o dinheiro de volta. Legalmente, como é que a gente se posiciona? Tem duas questões que a gente precisa abordar sobre esse tema especificamente. Primeira coisa é a questão da organização da clínica. A doutora tocou num aspecto aí, que é da clínica ter contratos, e não só contratos, ter uma organização empresarial. A gente sabe que em todos os segmentos, não somente nos segmentos médicos, mas também em vários outros, inclusive no meu, da advocacia, tem profissionais que trabalham com maior nível de organização em nível empresarial e outros com menor e alguns com nada. Simplesmente abre a porta, atende, recebe e é isso, certo? Então, esse momento que nós estamos vivendo, eu até converso isso bastante com a minha equipe do meu escritório, dizendo que é um momento que vai separar quem quer de quem não quer. Essa pandemia está servindo como aquele professor que você tem que aceitar, não tem jeito, ela está ali, ela está te ensinando e aí você tem duas opções, aprender ou não. Então está sendo um momento dos empresários em geral, inclusive dos empresários de clínicas médicas, de se reinventar, empresarialmente falando, juridicamente falando, organizar as suas clínicas para não só agora durante esse momento, não é? Às vezes as pessoas estão se organizando agora de uma forma forçada porque veio o Covid-19 e empurrou aquela como uma obrigação das pessoas se organizarem, entendeu? E criarem documentos e colocar tudo preto no branco no papel e colher assinatura e documentar e escanear e formalizar. Quando, na verdade, isso já deveria estar acontecendo há muito tempo. Então, quando a doutora me diz que tem médicos que trabalham sem contrato nenhum, quando eu falo assim, não, você vai fazer um atendimento que é um único atendimento, uma consulta só, tudo bem, talvez ali naquele atendimento não precise de um contrato. Você pode fazer um termo que tem natureza contratual, na verdade, só elaborando o que é o procedimento, firma-se ali, aquilo ali já serve de recibo de pagamento e morre Bahia. É isso. Agora, quando você tem um tratamento, uma sequência de consultas, uma sequência de aplicações, uma sequência de procedimentos que vão ser realizados, eu entendo que a celebração de um contrato escrito, deixando tudo muito bem detalhado, é de vital importância. Não só pela questão de as partes terem segurança, de saberem que podem exigir umas das outras os cumprimentos de suas obrigações, porque aquilo ali está formalizado, poderiam também, se não estivesse, mas muito mais difícil de ser provado, mas também no sentido de ajudá-las a resolver esse problema. Existe uma disposição no Código Civil que são eventos que a gente chama de eventos de caso fortuito ou de força maior. Eventos de caso fortuito e força maior são eventos que são imprevisíveis, que quando ocorrem tornam o cumprimento de obrigações contratuais ou muito dificultosa ou impossível, certo? Então quer dizer, aquela obrigação contratual não vai ser cumprida por uma parte, por outra parte ou por ambas, não porque elas não querem cumprir, mas porque aquele evento externo, fortuito ou de força maior, como é o caso agora, está impedindo o cumprimento da obrigação, certo? Quando isso está lastreado em um contrato, já prevista essa oportunidade, essa possibilidade, o efeito para isso já pode estar lá, certo? No caso, então, por exemplo, a consequência jurídica da impossibilidade de cumprimento da obrigação por caso fortuito ou força maior é desobrigar as partes no contrato sem culpa de ninguém. Não é culpa da clínica, do médico ou do paciente que o procedimento não está sendo realizado. O procedimento não está sendo realizado
por estar sendo impedido por um evento de força maior. Então, a consequência é, não há se falar em imposição de multa para nenhum dos dois lados, porque não há inadimplemento culposo. Não há de se falar em aplicação de juros para nenhum dos dois lados, porque também não há inadimplemento culposo. Porém, aquilo que já foi pago e não foi ainda usufruído, este realmente tem que ser devolvido. Agora, o que pode acontecer? O que é o que se recomenda? O que se recomenda é, se o procedimento é possível de ser realizado em outro momento, então que as partes componham nesse sentido, celebrem um aditivo contratual, resolvendo a situação de modo que atenda a ambas, de modo que a clínica não tenha que restituir aquele valor de imediato, mas que possa prestar aquele mesmo procedimento posteriormente. Para aqueles que não, que têm um contrato celebrado, se essa possibilidade já está lá prevista, isso vai ter validade jurídica. Por exemplo, existem procedimentos que realmente não tem como serem descontinuados. Esses não teriam muito o que fazer se o cliente insistir na resilição do contrato, na resolução do contrato pelo inadimplemento involuntário, sem culpa de ninguém, aí esse não teria o que fazer. Mas, não sendo esse o caso, se for possível, é passível de uma negociação, é passível de se celebrar um aditivo contratual, postergando aquele cumprimento da obrigação pela clínica, aquele tratamento, certo? E também é passível de, se por um acaso aquele tratamento não seja possível de continuar, pode-se também celebrar um acordo no sentido, então beleza, então vamos cancelar esse tratamento e você fica com esse crédito aqui na clínica para contratar de novo esse tratamento ou outro. Medida semelhante foi adotada agora com as empresas do ramo de evento, certo? Foi editada uma medida provisória, possibilitando justamente essas três possibilidades que eu falei agora para as senhoras. Então, como ainda não temos nada na área da medicina estética, da medicina eletiva, o melhor caminho é sentar com cada cliente e propor uma negociação amigável. Que acaso aqueles que já têm um contrato anterior, que já prevejam situações de resolução do problema de caso fortuito ou força maior, se tiver lá e for aplicável ao caso, poderá ser aplicado. Agora, se não tiver, tem que ser um acordo com cada um mesmo. Entendi. Então, quem não tem contrato vai ter que conversar com cada paciente e escolher a melhor solução. Quem já tiver um contrato tem que ver o que está no contrato, né? Por exemplo, na minha clínica a gente tem um contrato que a pessoa, ela não vai ter o dinheiro de volta se ela desistir, mas ela fica com crédito para poder executar no prazo, né, qualquer outro tratamento que ela quiser. Então, acho que essa é uma possibilidade, não é isso? Exato. E lembrando aqui, por mais que se tenha um contrato também, doutor, o contrato, como a gente está no nosso sistema jurídico, o contrato é, a qualquer momento, por qualquer um que queira, discutível judicialmente. Se a pessoa vai discutir aquilo e vai ter êxito na sua discussão ou não, é uma outra conversa, certo? Mas lembrando, contrato é basicamente o ajuste de vontade entre as suas partes. Então, por mais que você tenha um contrato obrigando as partes ao seu cumprimento, se ambas as partes chegarem a um novo consenso, o contrato serve para isso, para atender à vontade delas, desde que seja comum, né? Desde que seja vontade consensualizada de ambas. Isso vai poder resolver o problema daqueles que não tiverem contrato algum formalizado, né? O contrato existe tacitamente, mas não existe formalizado nesse caso que a senhora perguntou. Tem uma perguntinha aqui, perguntaram o seguinte, onde as pessoas podem checar se podem ou não trabalhar internamente, assim, essa informação dos municípios, né? Tem algum site? Eu acredito... No caso do município de Uberlândia, isso foi publicado no Diário Oficial do município, né? O decreto 18.000, só um segundinho, decreto municipal 18.553 de 2020, que foi um decreto que saiu, está fazendo um mês aqui em Uberlândia, e esse decreto é que trouxe quais as atividades seriam de primeira necessidade, poderiam continuar suas atividades de forma normal, e quais aquelas poderiam trabalhar mais de forma interna, com suas portas fechadas, não atendendo abertamente ao público. Então, aqui no Legislativo Municipal, a gente pode encontrar essa norma, certo? Agora, as medidas provisórias que eu falei das questões trabalhistas, na minha outra exposição no início da nossa conversa, elas estão disponibilizadas tanto no site, é possível de encontrá-las tanto no site da Presidência da República, do Planalto, quanto do Senado e da Câmara. As leis em nível federal estão todas lá, podem ser acessadas por qualquer um.
Tá ótimo, gente. Achei que foi muito bom. Ah, tem aqui uma pergunta em relação aos boletos dos produtos que a gente compra, ficaram em estoque na clínica, que a gente compra uma quantidade de produto, acha que vai usar, a clínica fecha, não tem como usar. O que a gente pode fazer com esses fornecedores que a gente comprou muito material e aí tem que tentar negociar com cada um? Existe alguma norma jurídica para isso? Assim, a gente tem algum respaldo ou vai da boa vontade do fornecedor? Não, existe, é a mesma. Nessas situações de não vontade das partes, ninguém queria o que está acontecendo, por isso que se chama força maior ou caso fortuito. Essa situação de não vontade das partes, o consenso das suas vontades agora é sempre o melhor caminho, porque ele evita o litígio, evita a discussão, evita o conflito. Inclusive, talvez você pode... Porque pior, gente, pior ainda do que ter um conflito com o seu fornecedor é perder o fornecedor. Às vezes um fornecedor, você está com ele há anos, você já trabalha com o produto dele há anos, o produto dele há anos. Para ele perder o cliente também, né? Exatamente, para ele perder o cliente. Então, assim, o consenso nesse momento é o melhor caminho. Mas vamos lá, vamos pensar que nós estejamos negociando com pessoas que não sejam muito fáceis de negociar. O artigo 393 do Código Civil traz a previsão do caso fortuito ou força maior como causa de extinção do contrato sem culpa de ninguém, certo? Então, por exemplo, se chegarmos ao ponto de um fornecedor cobrar, o melhor seria se chegar a um acordo e falar assim, ó, deixa o produto aqui, o que você pode me dar de carência? Venceria dia 10, deixa eu te pagar no mês que vem, você pode me dar esses 30 dias? Ou a gente pode parcelar numa extensão de prazo maior? Então, a composição é o melhor caminho. Mas se chegar ao ponto e falar, não, esse contrato, então, vai ser extinto. Eu não vou esperar você me pagar. Então, tudo bem. Então, vai a extinção do contrato não é por culpa minha nem sua. Então, eu vou deixar de pagar o boleto, certo? E eu vou te devolver os produtos que estão no meu estoque e encerra-se. Não há de se falar de multa, não há de se falar de juros, porque a extinção do contrato se deu por evento fortuito ou de força maior. Agora, percebam, concordam que isso vai ser uma conversa entre as partes envolvidas? Nenhuma das duas vai concordar uma com a outra. A que quer receber não quer o produto de volta, certo? E a que quer, mesmo a que quer pagar também não quer devolver o produto, quer só uma condição melhor para pagar. Fatalmente isso vai acabar nos bancos da justiça. E aí nós sabemos, né? 1, 2, 3, 4, 5 anos discutindo uma questão que poderia ser resolvida por bom senso, num consenso entre as partes nesse momento. Nada Isso como uma boa conversa. Razoabilidade é a palavra de ordem jurídica do momento. Sim. Gente, ó, a gente está no finalzinho, vou responder mais uma pergunta e a gente faz as considerações finais. A Sinara perguntou o seguinte, ela costuma dar cursos hands-on na clínica dela e ela quer saber se, de repente, reunir 6 ou 8 colegas, com todas as regras de asepsia, mas para manter esses cursos, é considerado um evento, né? Existe alguma questão jurídica que a proíbe ou ela pode fazer? Porque, né, é considerado uma aglomeração de pessoas, ela pode fazer? É difícil isso, né, saber. É difícil, por exemplo, vamos pegar a norma com a qual mais estou trabalhando, que é a de Uberlândia. O decreto de Uberlândia não fala em número de pessoas. Quando o decreto de Uberlândia, no seu artigo 3º, fala que quais as empresas que não podem trabalhar, e no seu artigo 4º emenda quais as empresas que podem, ela não traz essa delimitação de número de pessoas. Fala que aquelas que puderem trabalhar internamente vão trabalhar tomando as cautelas necessárias. Mas, partindo de uma análise principiológica, uma reunião interna de 8 pessoas, com proximidade, eu não recomendaria. Pelo seguinte, por mais que ainda nós não temos uma norma tão específica, porque nesse momento nós vamos ter milhões de situações diferentes, em todos os segmentos diferentes. Hoje nós estamos aqui atendendo o segmento médico, mas amanhã vai ser o segmento de restaurantes, amanhã vai ser outro segmento, e todos, cada um vão ter as suas peculiaridades, cada um vai querer entender de uma forma, e nós não tem condição de ter, para esse momento agora, uma norma específica para cada um. Então a norma da vez é a razoabilidade. O que nós temos que pensar? Se a regra é o afastamento, o isolamento, se for possível trabalhar internamente, com portas fechadas, de forma separada, isolada e com asepsia, máscara, tudo bem. Mas aglomerar, juntarmos 8, 6, 10 pessoas trabalhando no mesmo ambiente fechado, pequeno,
porque esses mini cursos demandam uma proximidade. Eu não acredito que haveria um problema do aspecto de ninguém não bater na sua porta e falar, você está aglomerando, toma aqui uma multa. Embora possa acontecer, tá? Mas porque é uma questão tão peculiar e tem tanta coisa acontecendo que é improvável. Mas a questão e se amanhã uma dessas pessoas contrai o vírus? E se amanhã uma dessas pessoas é internada? E se amanhã uma dessas pessoas vai a óbito? A consequência humana e jurídica disso é muito mais gravosa do que a solução que nós temos para evitar esse tipo de situação. É verdade. Gente, papo muito bom. Quer fazer alguma consideração final, Silvânia? Um recado para os médicos que estão aí já, talvez mais consolados agora, ou os que ainda estão desesperados? Não, acho que está todo mundo já assim mais consciente, né, de tudo que tem que ser feito. E eu só gostaria de fazer um comentário assim em relação, a gente falou sobre o isolamento e a gente falou sobre a retomada, mas um pouquinho sobre essa transição, né, que eu estou achando ela assim muito interessante, porque, né, da semana passada para cá já mudou o ritmo, o astral, já tem algumas clínicas, né, voltando aos pouquinhos, e o que eu tenho já observado e me deixa satisfeita é de ver o médico tendo a chance de experimentar um novo ritmo de trabalho que, para muitos que estão acostumados com aquela rotina de atender convênio, volume, né, às vezes seria inconcebível pensar num ritmo de trabalho mais desacelerado para poder proporcionar mais tempo e mais qualidade para o paciente, obrigatoriamente está tendo essa chance agora. E eu já estou tendo, sabe, doutora Cíntia, assim, alguns feedbacks de que está sendo muito, muito interessante, porque tendo mais tempo com o paciente, automaticamente o paciente também valoriza mais, às vezes acaba, né, não sei se é o momento da gente falar sobre essa palavra, mas também acaba consumindo um pouco mais dentro do consultório, tendo mais interesse em estar desenvolvendo, né, novos tratamentos, mais tratamentos. Então, eu acho que esse tempo que a gente ganhou, que até então a gente não tinha, ele está sendo útil para essa história do preparo, mas também para despertar novas experiências, que eu tenho certeza que contribuirão muito para uma grande transformação, de voltar, mas voltar diferente, acreditando em princípios que às vezes você não dava tanto valor e que agora eles podem se apresentar de uma forma mais satisfatória. Achei legal, acho que é uma boa oportunidade, viu? Júlia, quer deixar alguma consideração final para o pessoal? Eu queria te agradecer a Silvânia, o Lucas também, muito obrigado pelos ensinamentos. E eu queria falar uma coisa que eu escutei essa semana e que eu acho que vale a pena todo mundo pensar. Existem 3 tipos de pessoa de frente à crise, né? Uma é aquela que fala, e agora? Né, o que a gente vai fazer. A outra deixa a vida me levar, vamos ver o que vai dar. E o terceiro tipo de pessoa é aquela que fala, deixa comigo, que eu resolvo. Então, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui é porque quer aprender mais e a gente vai sair muito melhor e fortalecido, porque nós vamos ser quem vai resolver isso. Eu acredito que é isso, é o mindset que a gente vive, né? A crise está aí, mas não é o dólar caindo, não é o cenário econômico que vai falir nenhuma empresa, são as nossas decisões, as nossas atitudes perante o que acontece. E pode ser uma grande oportunidade de crescimento, de estruturar os processos e os contratos jurídicos da empresa, né? Deixar tudo organizado. É uma excelente oportunidade de experimentar novas formas de trabalho, como a Silvânia falou, né? De repensar a estrutura da clínica, desenhar processos, como você mesmo fez, uma oportunidade de estudar outras coisas fora da medicina também, que eu acho que abre a nossa cabeça, né? Então, acho que é uma excelente oportunidade que a gente tem, pensando, esquecendo o outro lado que a gente está vivendo, a gente tem também, tudo tem um lado bom e um lado ruim, vamos aproveitar a oportunidade de crescimento pessoal, de organização da equipe, eu acho que isso é um presente que a gente está tendo, porque médico nunca para. Então, a gente tem que ser obrigado a parar e a gente tem que fazer muito bem o uso desse tempo que a gente está tendo em casa. Gente, muito obrigada. Se pudesse, a gente ficava aqui muito tempo. Obrigada, Silvane. Obrigada, Lucas. O pessoal aqui do MWC. Quero, inclusive, convidar os médicos que estão aqui. Do dia 20 a 22 de agosto, nós teremos o evento MWC Brasil em São Paulo, que é um congresso voltado para a área médica. Tem também aulas sobre gestão, sobre empreendedorismo. A gente fala muito sobre preenchimento, toxina, lasers. É mais voltado para rejuvenescimento, técnicas avançadas. É um congresso que faz parte do grupo Euromedicom, né, do mundo todo. Então, vocês são convidados. E eu quero agradecer vocês que estiveram aqui conosco, tá bom?
Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, sucesso a todos. Obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu, gente. Um beijo, a gente se vê depois. Depois tem mais. Tchau para todo mundo. Até a próxima. Até. Muito obrigado, gente.